Nunca olhe para as câmeras por muito tempo. Foi isso que Marcos me disse no meu primeiro dia. Não explicou por quê. Apenas disse, com aquele olhar cansado de quem viu coisas que não deveria ter visto, de quem sabe demais e desejaria saber menos. Eu deveria ter escutado. Deus, eu deveria ter escutado. Mas a gente nunca escuta, não é? A gente acha que sabe mais, que é diferente, que as regras não se aplicam a nós. Até aplicarem. Meu nome não importa mais. Não depois do que aconteceu, não depois do que eu vi naquelas telas, do que vi nos corredores vazios do 12º andar, do que encontrei na sala de arquivos que deveria estar trancada. Mas importa o que eu faço agora. Importa que eu conte, que eu avise, antes que contratem outra pessoa, antes que alguém aceite aquele emprego de vigilante noturno no edifício corporativo Westlake, pensando que é só ficar sentado olhando telas por 8 horas. Não é, nunca foi. 2h34 da manhã. É sempre nessa hora que começa. Não sei porquê. Não entendo a lógica. Se é que existe lógica em algo assim. Mas é sempre nessa hora, com a precisão de um relógio, como se algo estivesse esperando, contando os minutos, sabendo exatamente quando a realidade fica mais fina. Quando as barreiras entre o que é e o que não deveria ser começam a rachar. 2h34, o horário em que os mortos fazem ronda. Você consegue sentir quando está chegando. Mesmo antes de olhar o relógio, seu corpo sabe. A temperatura cai. Não muito, apenas 2, 3 graus, mas o suficiente para você notar, para a pele se arrepiar, para a respiração ficar visível no ar-condicionado que não deveria estar tão frio. E o silêncio. Deus, o silêncio. Prédios comerciais à noite já são quietos, mas isso é diferente. É um silêncio pesado, opressivo, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no universo inteiro, como se todo o som tivesse sido sugado para outro lugar. Seus ouvidos zumbem tentando preencher o vazio. Seu coração bate mais alto só para ter certeza de que você ainda está vivo, ainda real, ainda aqui. E então você ouve o primeiro som, sempre o mesmo. Clique, o elevador, o maldito elevador no fim do corredor, chamado de algum lugar, de algum andar. Mas você está sozinho no prédio. Você sabe que está sozinho. Verificou todas as portas quando fez a ronda das 10. Conferiu cada andar, cada sala, cada banheiro, cada canto escuro onde alguém poderia se esconder. Vazio. Completamente vazio. Então quem chamou o elevador? Você fica ali, sentado na sala de segurança, cercado por 12 monitores, mostrando 12 ângulos diferentes de 12 corredores desertos, e observa o número acima da porta do elevador mudar. Térreo. Primeiro andar. Segundo. Terceiro. Subindo. Sempre subindo. E você reza, mesmo que não acredite em Deus, mesmo que nunca tenha rezado na vida, você reza para que pare. Para que pare em qualquer andar que não seja o seu, mas nunca para. 4º, 5º, 6º, 7º, você pode ouvir agora o som dos cabos, o zumbido do motor, o ding suave cada vez que passa por um andar. 8º, 9º, suas mãos estão suadas, agarradas aos braços da cadeira, os olhos fixos nas telas, desesperadamente procurando por qualquer sinal de movimento, por qualquer explicação. 10º, 11º, e então 12º, seu andar. Ding. O som ecoa pelo corredor, alto demais, agudo demais, como se o prédio inteiro estivesse amplificando aquele único sino. E as portas se abrem. Você pode ver nas câmeras, 2 delas apontadas diretamente para o elevador. Ângulos perfeitos, iluminação clara. As portas deslizam, revelando nada. O elevador está vazio, completamente vazio, e você respira, um suspiro longo e trêmulo de alívio, porque é só uma falha técnica, um problema elétrico.
Elevadores velhos em prédios velhos fazem isso. Sobem sozinhos, descem sozinhos. É normal, é explicável, é racional. Até você ver a câmera do corredor leste. A que mostra o corredor que vai do elevador até a sala de segurança. Até a sala onde você está sentado. E ver as pegadas, úmidas, aparecendo no carpete, uma de cada vez. Vindo do elevador, vindo na sua direção. Mas não há ninguém lá. Apenas as pegadas se formando, se materializando, deixando marcas escuras no carpete cinza. Passo, 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 ficando mais próximas. E você não consegue se mover, não consegue gritar, não consegue fazer nada além de observar aquelas pegadas fantasmas caminhando pelo corredor em direção à única porta entre você e seja lá o que for aquilo. Uma porta que você trancou, mas que agora você não tem certeza se uma tranca seria suficiente, porque fechaduras mantêm coisas físicas do lado de fora, e o que está deixando aquelas pegadas não é físico, não mais. Talvez nunca tenha sido. Você quer saber como eu sei disso tudo? Como eu sei sobre as 2h34? Sobre o elevador? Sobre as pegadas que aparecem do nada? Porque eu vivi. Durante 6 meses, trabalhei como vigilante noturno no edifício corporativo Westlake. 6 meses de turnos das 11 da noite às 7 da manhã. 6 meses pensando que estava sozinho. 6 meses aprendendo lentamente, terrivelmente, que nunca estive. E o pior não é o que eu vi, é o que eu fiz, é o que tive que fazer para sobreviver. É o acordo que fiz. Porque você vê, no edifício Westlake há regras não escritas, regras que ninguém te conta quando você é contratado, regras que você precisa descobrir sozinho. E se você quebrar essas regras, se você olhar por muito tempo, se você responder quando eles chamarem, se você abrir a porta errada no andar errado na hora errada, então você se torna parte do prédio. Mais um vigilante noturno que pediu demissão sem avisar. Mais um nome que ninguém menciona. Mais um arquivo de recursos humanos marcado como encerrado, paradeiro desconhecido. Mais uma presença vagando pelos corredores às 2h34 da manhã. Para sempre. Então deixe-me te contar sobre o edifício Westlake, sobre o turno da madrugada, sobre as coisas que aparecem nas câmeras, mas não estão realmente lá. E sobre por que você nunca deve aceitar um emprego de vigilante noturno em um prédio comercial de 30 anos, no centro da cidade, que oferece o dobro do salário normal, sem explicar por quê. Porque há sempre um motivo, e esse motivo está esperando por você. No 12º andar, às 2h34 da manhã, esperando, sempre esperando. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, trabalho com design gráfico, passo a maior parte dos meus dias em frente a uma tela de computador e até 3 meses atrás, eu não acreditava em nada, além do que podia ver, tocar e explicar. Eu era o tipo de pessoa que ria de histórias de fantasmas, que revirava os olhos quando alguém falava de casas mal assombradas ou energias ruins. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Sempre tinha. O universo funcionava segundo leis físicas, não segundo superstições de gente assustada. Agora eu sei que estava errado. Então, terrivelmente errado. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar ao começo. Ao dia em que tudo começou. Ao dia em que me mudei para aquele apartamento na Rua das Acácias, número 43, segundo andar de um prédio construído nos anos 50. Era março, o fim de um verão escaldante que deixava o ar pesado e parado, mesmo quando o sol se punha. Eu estava saindo de um relacionamento de 5 anos com Amanda. Não foi feio. Não houve gritos ou pratos quebrados. Apenas desgaste. Aquele tipo de fim onde ambos sabem que acabou, mas ninguém quer ser o primeiro a admitir.
Ela ficou com o apartamento que dividíamos. Era justo. Tinha sido dela antes de eu me mudar. Então, lá estava eu, aos 32 anos, voltando para o mercado de aluguéis com um orçamento apertado e um prazo curto. Precisava de algo rápido, algo barato, algo que me permitisse recomeçar sem pesar muito no bolso. Foi meu colega de trabalho, Tiago, quem me falou do lugar. Cara, minha tia conhece uma senhora que aluga um apartamento. Preço bom, lugar tranquilo, centro da cidade. Quer o contato? Eu queria. Liguei no mesmo dia. A voz de Dona Cláudia era suave, quase maternal, com aquele sotaque arrastado de quem nasceu no interior e nunca perdeu completamente as raízes. Pode vir amanhã ver o lugar? De preferência de dia. É melhor de dia. Uma observação estranha, mas não pensei muito sobre isso na época. O prédio era um daqueles antigos, com fachada de azulejos desbotados e uma placa de bronze na entrada que dizia Edifício Santa Teresa, 1953. 3 andares, sem elevador, com um jardim frontal abandonado onde cresciam mato e algumas flores selvagens que insistiam em viver apesar da negligência. Dona Cláudia me esperava na entrada. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque apertado, vestido escuro que ia até os tornozelos e aqueles olhos fundos, cansados, como se ela não dormisse bem há anos. As mãos tremiam levemente quando apertou a minha e senti a textura áspera de pele muito seca, muito velha. Rafael? Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Que bom que veio. Vamos subir. As escadas rangiam sob nossos pés. Degraus de madeira gastos pelo tempo, corrimão de ferro enferrujado que deixava resíduos alaranjados nas palmas das mãos. O primeiro andar tinha 2 portas, ambas fechadas. Silêncio absoluto, como se o prédio estivesse vazio. Tem muitos moradores? Perguntei, mais para quebrar o silêncio do que por real curiosidade. Tinha, ela respondeu subindo devagar, uma mão apoiada na parede. Agora é só eu no térreo e... Bom, você veria o 2º andar. Veria. Singular. Não veríamos. Como se ela tivesse certeza de que eu alugaria o lugar antes mesmo de vê-lo. O 2º andar tinha 3 portas. Ela me levou até a do meio. A chave girou com dificuldade na fechadura antiga e a porta se abriu revelando um apartamento pequeno, mas funcional. Sala e cozinha integradas, um quarto razoável, banheiro com azulejos brancos e rachados. As janelas eram grandes, viradas para a rua, deixando entrar muita luz natural. Está vazio há quanto tempo? Perguntei, notando a fina camada de poeira sobre o parapeito da janela. Dona Cláudia demorou para responder. Estava olhando pela janela, as costas viradas para mim. 6 meses. O último inquilino. Mudou-se de repente. Havia algo na forma como ela disse, mudou-se. Uma pausa quase imperceptível. Uma hesitação. Algum problema com o apartamento? Não com o apartamento. Ela se virou, forçando outro daqueles sorrisos tristes. Ele era um rapaz nervoso. Dizia que não conseguia dormir, mas isso não tem nada a ver com o lugar. Algumas pessoas são assim, ansiosas. Você parece mais equilibrado. Equilibrado. Engraçado como essa palavra voltaria para me assombrar. Fiz o tour pelo apartamento. Tudo parecia normal. Antigo, sim. Meio desgastado, claro, mas estruturalmente sólido. Sem mofo aparente, sem infiltrações graves. O preço era 1/3 do que eu pagaria por algo similar em outra região. Vou pensar e... Tem um porão, ela interrompeu de repente. Não estava olhando para mim. No prédio, embaixo do térreo. Mas ninguém usa. Está trancado. Sempre esteve. Por que ela estava me contando isso? Eu não tinha perguntado sobre nenhum porão. Tudo bem, eu disse lentamente. Não preciso de espaço de armazenamento extra de qualquer forma. Bom, ótimo. Ela apertou o terço que carregava no bolso.
Não tinha percebido antes, mas ela o manipulava constantemente, os dedos passando pelas contas em um ritual automático, inconsciente. Então, vai querer o apartamento? Deveria ter estranhado mais. Deveria ter feito mais perguntas sobre o inquilino anterior, sobre por que o prédio parecia tão vazio, sobre por que ela mencionou o porão sem motivo aparente. Mas eu precisava de um lugar, e aquele lugar era perfeito para meu orçamento. Sim, vou querer. Algo passou pelo rosto dela. Alívio, tristeza, culpa. Que bom, ela murmurou. Que bom. Me mudei uma semana depois. Não tinha muita coisa. Algumas caixas de roupas, meu computador, equipamento de trabalho, alguns móveis básicos que comprei usado. Tiago me ajudou com a mudança, subindo e descendo aquelas escadas rangentes com caixas pesadas, reclamando do calor, fazendo piadas sobre eu estar voltando para a vida de solteiro raiz. Cara, esse lugar é sinistro, ele disse, largando uma caixa na sala e limpando o suor da testa. Parece cenário de filme de terror. É antigo, eu defendi. Tem personalidade. Tem teia de aranha. Ele apontou para o canto do teto. E cheiro de, sei lá, naftalina? Morte. Você é dramático. E você está desesperado. Ele riu, mas o riso morreu rápido quando olhou para o corredor através da porta aberta. Sério? Ninguém mais mora aqui? A dona do prédio mora no térreo. E nos outros apartamentos? Vazios, eu acho. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E você não achou isso estranho? É um prédio velho. Provavelmente estão reformando para alugar. Mas Tiago tinha razão. Era estranho. O silêncio absoluto. A sensação de vazio. Como se o prédio estivesse segurando a respiração, esperando algo. Ele foi embora antes do anoitecer. Faltando luz natural, esse lugar fica ainda mais sinistro, justificou. Me liga se precisar de alguma coisa. Ou se, sei lá, cara, se rolar algo esquisito. Ri dele, dei um abraço. Fechei a porta e fiquei sozinho. O silêncio era denso. É a única forma de descrever. Não era apenas ausência de som. Era como se o silêncio tivesse peso, textura, presença. Eu conseguia senti-lo pressionando contra meus tímpanos. Passei a primeira noite organizando coisas, montando minha estação de trabalho, tentando transformar aquele espaço vazio em algo que parecesse um lar. Coloquei música no celular para quebrar o silêncio. Playlist aleatória, indie rock, algo animado, normal. Mas mesmo com a música, eu sentia algo, uma atenção. Como se alguém estivesse prestando atenção em mim, em cada movimento, em cada som que eu fazia. Quando deu meia-noite, eu estava exausto. Tomei um banho rápido, escovei os dentes e me joguei no colchão que tinha colocado direto no chão do quarto. Nem tinha armado a cama ainda, só o colchão, um lençol, um travesseiro. Dormi imediatamente e pela primeira vez em meses não sonhei com Amanda. Não sonhei com o relacionamento perdido, com os anos desperdiçados, com o apartamento que não era mais meu. Não sonhei com nada. Apenas escuridão, profunda, completa, como afundar em água negra. Acordei me sentindo estranho, descansado, sim, mas também pesado, como se meu corpo tivesse trabalhado durante a noite sem eu saber. Músculos doloridos, boca seca, uma sensação estranha de que eu tinha esquecido algo importante. Verifiquei o celular. 10 da manhã. Tinha dormido quase 10 horas. Não fazia isso há anos. A segunda noite foi igual. Dormi profundamente, sem sonhos, sem interrupções. Foi na terceira noite que tudo mudou. Foi na terceira noite que ouvi o som pela primeira vez. E foi na terceira noite que descobri que não estava sozinho naquele prédio. Tinha alguém no porão. E ele sabia que eu estava lá. 3h47 da manhã. Meus olhos se abriram na escuridão completa do quarto. Não foi um despertar gradual, aquele em que você vai ganhando consciência aos poucos. Foi instantâneo.
como se alguém tivesse pressionado um botão e me ligado de volta à realidade. Fiquei imóvel, deitado de costas, olhando para o teto invisível. Meu coração batia acelerado. Por quê? Eu não sabia. Não tinha tido um pesadelo, não tinha ouvido nenhum barulho alto, mas cada célula do meu corpo estava em alerta máximo, gritando que algo estava errado. A escuridão do quarto era opressiva, densa. Eu podia sentir o peso dela sobre mim, como um cobertor molhado. O ar estava parado, quente, com um cheiro levemente adocicado de mofo que não tinha notado durante o dia. Alcancei o celular na caixa de papelão que servia de criado mudo improvisado. A luz da tela me cegou momentaneamente. 3h47. E foi então que ouvi: arrasta. Um som baixo, grave, vindo de algum lugar abaixo de mim. Começava suave, quase no limite da percepção, e então aumentava gradualmente antes de parar completamente. Pausa. 5 segundos. 10, 15. Arrasta. Meu corpo inteiro se arrepiou. Cada pelo do meu braço se eriçou. Sentei na cama lentamente, segurando a respiração, tentando localizar a origem do som. Vinha de baixo, definitivamente, como se alguém estivesse arrastando algo pesado sobre piso de concreto. Um móvel, uma caixa ou algo mais? Porque minha mente foi direto para corpo? Porque a primeira imagem que apareceu na minha cabeça foi a de alguém arrastando um corpo envolto em lona plástica. Chacoalhei a cabeça. Estava deixando a imaginação correr solta. Era um prédio velho. Prédios velhos fazem barulhos. Tubulação. Estrutura se acomodando. Talvez até ratos nos espaços entre os andares. Arrasta. Não. Aquilo não era estrutura se acomodando. Aquilo não era rato. Era pesado. Tinha peso. Tinha intenção. Me levantei da cama, os pés descalços tocando o piso frio. Andei até a porta do quarto, abri devagar, tentando não fazer barulho. Por que eu estava tentando não fazer barulho? Eu morava ali, tinha todo o direito de andar pelo meu apartamento no meio da noite. Mas algo primitivo em mim dizia para ficar quieto, para não chamar atenção, para não deixar, seja lá o que fosse aquilo, saber que eu estava acordado. O corredor do apartamento estava escuro. A luz da rua entrava fracamente pela janela da sala, criando sombras longas e distorcidas. Tudo estava silencioso agora. O som tinha parado. Fiquei ali parado, de pé no corredor, esperando. 1 minuto, 2, 3, nada. Talvez eu tivesse sonhado. Talvez estivesse ainda meio dormindo, naquele estado confuso entre vigília e sono, onde os sentidos nos enganam. Ia voltar para o quarto quando ouvi de novo. Mas dessa vez não era o som de algo sendo arrastado. Era uma respiração pesada, úmida, como alguém que acabou de fazer um grande esforço físico, como alguém que estava tentando recuperar o fôlego depois de carregar algo muito, muito pesado. Vinha do corredor fora do meu apartamento. Meus pés se moveram sozinhos, passos lentos, cautelosos na direção da porta de entrada. Minha mão alcançou a maçaneta. Estava fria, gelada até, como se do outro lado houvesse inverno em vez de uma noite quente de março. Eu não deveria abrir aquela porta. Cada instinto no meu corpo gritava para não abrir aquela porta. Mas minha mão já estava girando a maçaneta, já estava puxando. A porta se abriu 15 centímetros, 20. Expirei pelo vão. O corredor do segundo andar estava vazio, completamente vazio, sem ninguém, sem nada. Apenas as 3 portas, a minha no meio, as outras 2 aos lados, e a escadaria ao fundo, mergulhada em escuridão. Mas o cheiro, Deus, o cheiro, terra molhada, mofo, algo orgânico em decomposição, como se alguém tivesse trazido punhados de terra de cemitério e espalhado pelo corredor. E estava frio, muito frio, como se a temperatura tivesse caído 20 graus do lado de fora da minha porta. Eu podia ver minha respiração formando nuvens brancas no ar, em uma noite de verão. Alô? Minha voz saiu fraca, estrangulada. Tem alguém aí? Silêncio.
E então, toque. Uma batida, única, seca, vinda de baixo, não do apartamento do térreo, mas embaixo ainda, do porão. Fechei a porta rápido demais, o coração disparado, as mãos tremendo. Tranquei, encostei as costas na porta, tentando controlar a respiração, tentando fazer meu cérebro racional retomar o controle. Não era nada, não podia ser nada. Prédios velhos, tubulação, correntes de ar, explicações lógicas. Sempre havia explicações lógicas, mas aquele cheiro e aquele frio. Não voltei para a cama. Passei o resto da noite sentado no sofá da sala, todas as luzes acesas, olhando para a porta, esperando outra batida que nunca veio. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e rosa através da janela, senti uma onda de alívio tão forte que quase chorei. A luz do dia tinha esse efeito. Fazia tudo parecer normal de novo. Seguro, explicável. Tomei café forte. 3 xícaras seguidas. Tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Minhas mãos tremiam sobre o teclado. Meus olhos ardiam de cansaço, mas eu não queria dormir. Não durante o dia. Não depois daquela noite. Às 10 da manhã, desci até o térreo. Precisava conversar com Dona Cláudia. Precisava entender o que diabos era aquele porão. Por que estava trancado? O que tinha lá dentro? Bati na porta do apartamento dela. 1, 2, 3 vezes. Escutei movimento lá dentro. Passos arrastados, a tranca sendo aberta. Tranca. A porta se abriu apenas uma fresta. Dona Cláudia me olhou através dela, os olhos fundos ainda mais profundos do que eu lembrava, como se ela também não tivesse dormido. Rafael, tudo bem? Eu preciso falar sobre o porão. A expressão dela mudou. A porta começou a se fechar. Não tem nada no porão. Eu ouvi barulhos, insisti, colocando a mão na porta para impedi-la de fechar completamente. Vindo de lá, à noite, alguém estava... Não tem ninguém no porão. Sua voz estava firme agora, dura. Está trancado há anos. Ninguém entra lá. Então o que eu ouvi? Canos, estrutura velha, ecoacústico. Prédios antigos fazem barulho, Rafael. Você vai se acostumar. Não era cano. Eu sei que não era cano. Ela me olhou por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Medo, sim. Mas também pena. Como se ela soubesse algo que eu não sabia. Como se ela estivesse vendo o meu futuro e sentindo pena do que via. Você quer quebrar o contrato? Ela perguntou suavemente. Se quiser, eu entendo. Posso devolver o depósito, sem penalidades. Isso me pegou de surpresa. Que senhoria oferece devolver o depósito depois de apenas 3 dias? Que senhoria incentiva o inquilino a ir embora? Não quero quebrar o contrato. Não sei por que disse isso. Orgulho? Teimosia? Aquela parte irracional de mim que se recusava a admitir que estava assustado. Só quero entender o que está acontecendo. Dona Cláudia suspirou. Um suspiro longo, cansado, carregado de anos. Rafael, ouça com atenção o que vou te dizer. Não vá ao porão. Nunca. Não importa o que você ouça. Não importa o que você ache que está lá. Aquela porta existe para ficar fechada. Você entende? Mas você entende? Ela repetiu, cada palavra marcada, pesada. Sim, eu menti. Bom, ela fechou a porta e ouvi pelo menos 3 trancas sendo acionadas do outro lado. Fiquei ali no corredor do térreo, olhando para a porta do porão a poucos metros de mim. Era uma porta comum. Madeira velha, tinta descascada, trinco enferrujado. A corrente grossa passava pelo trinco, presa por um cadeado novo que brilhava sob a luz fraca que vinha da rua. Por que um cadeado novo em uma porta tão velha? Me aproximei, devagar, como se a porta pudesse me morder. O cheiro era mais forte aqui. Terra molhada, decomposição, algo antigo e esquecido. Encostei o ouvido na madeira. Silêncio, absoluto. Como se do outro lado não houvesse nada. Como se além daquela porta existisse apenas vazio, ausência de som, ausência de ar,
ausência de vida. Mas eu sabia que havia algo lá. Sabia da mesma forma que você sabe quando alguém está olhando para você mesmo sem ver. Aquele conhecimento primitivo, anterior à lógica, que mora na base do nosso cérebro reptiliano. Havia algo do outro lado daquela porta, e ele sabia que eu estava ali. Senti isso com cada fibra do meu ser. A atenção, a consciência, a fome. Algo estava esperando. Tinha esperado por muito tempo. Esperado com a paciência infinita de coisas que não têm pressa porque tem a eternidade. E agora não estava mais sozinho, tinha companhia. Me afastei da porta rápido, tropeçando nos próprios pés. Subi as escadas correndo, 2 degraus de cada vez, o coração martelando, o suor frio escorrendo pelas costas. Entrei no apartamento, tranquei a porta, todas as trancas, e jurei para mim mesmo que não voltaria perto daquele porão. Não importava o que ouvisse, não importava o que acontecesse, eu ficaria longe. Mas promessas feitas com medo raramente são mantidas. E a curiosidade é o anzol mais cruel que existe. Porque naquela noite, às 3h47 da manhã, quando o som voltou, mais alto, mais insistente, mais próximo, eu já sabia que eventualmente desceria aquelas escadas. Já sabia que eventualmente enfrentaria aquela porta. Porque não conseguir dormir é uma coisa, mas não saber é pior do que qualquer monstro. Ou pelo menos era isso que eu pensava, antes de descobrir o que realmente vivia no porão. Antes de entender que alguns segredos existem para permanecer enterrados e que algumas portas deveriam permanecer trancadas para sempre. Os dias começaram a se confundir. Não sei te dizer exatamente quando perdi a noção do tempo. Foi gradual, insidioso, como afundar em areia movediça. Você não percebe até estar com a água batendo no queixo. 3h47 da manhã, toda, santa, noite. Meus olhos se abriam naquele horário maldito com a precisão de um relógio suíço. Não importava a que horas eu deitasse, não importava quão exausto estivesse, meu corpo sabia e me acordava, e o som estava sempre lá, esperando. Arrasta, pausas, arrasta, pausa. Mas agora havia mais, sempre havia mais. Na quarta noite ouvi passos, lentos, pesados, como botas militares sobre concreto, marchando de um lado para o outro, para frente e para trás. Um padrão, uma rota, como se alguém estivesse patrulhando. Na quinta noite ouvi algo se arrastar pela parede, do lado de dentro da parede, entre os andares, subindo, parando logo abaixo do meu quarto, ficando ali, quieto, escutando. Na sexta noite ouvi uma voz, não palavras, não ainda, apenas um murmúrio baixo, constante, como uma reza ou um cântico, masculino, grave, velho, tão velho que parecia estar se desfazendo nas bordas, se despedaçando em estática. Parei de dormir, não completamente. O corpo humano não aguenta isso. Eventualmente você apaga, querendo ou não. Mas eram cochilos curtos, irregulares, cheios de pesadelos que eu não conseguia lembrar ao acordar. Apenas a sensação deles, o gosto de terra na boca, o cheiro de decomposição nas narinas, a certeza absoluta de que eu estava sendo enterrado vivo. Meu trabalho começou a sofrer. Perdi prazos, enviei arquivos errados para clientes. Em uma videochamada, meu chefe perguntou se eu estava bem, se estava usando drogas, porque eu parecia cadavérico. Cadavérico. A palavra ecoou na minha cabeça por horas. Olhei-me no espelho do banheiro. Ele estava certo. Olheiras profundas, roxas como hematomas. Rosto pálido, ceroso. Os olhos. Meus olhos estavam diferentes, fundos, assombrados, como os olhos de Dona Cláudia,
Perdi 3 quilos em uma semana. A comida tinha gosto de cinzas. Forçava-me a comer, mas meu estômago se revirava, rejeitando tudo. Sobrevivia de café e torradas secas. Tiago ligou algumas vezes. Eu não atendia. Ele deixava mensagens. Cara, cadê você? Tá tudo bem? Me liga. Depois de um tempo, as mensagens ficaram mais preocupadas. Rafael, sério, tô ficando preocupado. Dá um sinal de vida. Mas eu não podia falar com ele. Como explicaria? Como diria que estava sendo aterrorizado por sons vindos de um porão? Ele acharia que eu tinha surtado. Talvez eu tivesse surtado. Talvez não houvesse nada no porão. Talvez fosse tudo na minha cabeça. Mas então, na 7ª noite, algo mudou. 3h47 da manhã. Lá estava eu, acordado antes mesmo do despertador imaginário disparar. Sentado na cama, esperando, sempre esperando. O som veio, o arrastar familiar, mas não parou depois de alguns minutos como sempre fazia. Continuou, e foi ficando mais alto, mais próximo, como se estivesse subindo as escadas. Pulei da cama, o coração aos saltos. Abri a porta do quarto. O apartamento estava às escuras. Eu tinha parado de deixar as luzes acesas porque elas piscavam às 3h47, sempre, como se algo estivesse drenando a energia. O som estava no corredor agora, do lado de fora da minha porta. Arrasta, 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 mais rápido agora, urgente, determinado. E então, as batidas. Toque, toque, toque. 3 batidas na minha porta, fortes, deliberadas, inconfundíveis. Fiquei paralisado no meio da sala, a respiração presa, cada músculo tenso. Quem está aí? Minha voz saiu fraca, patética. Silêncio. E então a maçaneta começou a girar, lentamente, centímetro por centímetro. Eu tinha trancado, tinha certeza que tinha trancado. 3 trancas, todas acionadas, mas a maçaneta continuava girando e a porta começou a se abrir. Não sei de onde tirei coragem, se é que era coragem e não puro terror paralisante, mas me joguei contra a porta, batendo ela de volta, acionando as trancas de novo, empurrando com todo o peso do meu corpo. Do outro lado ouvi algo, uma respiração. Não era bem uma respiração. Era o som de ar sendo puxado através de algo molhado, como pulmões cheios de fluido, como alguém se afogando em terra seca. E então, uma risada, baixa, rouca, quebrada. Uma risada que não vinha de cordas vocais humanas. Rafael, meu nome. Aquela coisa disse meu nome. A voz era como vidro sendo moído, como unhas em quadro negro, como o último suspiro de um moribundo. Rafael, deixa eu entrar. Recuei da porta, tropeçando, caindo de bunda no chão frio. Fiquei ali, olhando para aquela porta, esperando ela se abrir a qualquer momento, esperando ver o que estava do outro lado. Mas nada aconteceu. Os segundos viraram minutos, e então ouvi os passos se afastando, descendo as escadas, voltando, de volta para o porão. Não me movi do chão até o sol nascer. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Ia embora. Foda-se o contrato. Foda-se o dinheiro que tinha gasto. Foda-se meu orgulho. Eu ia pegar minhas coisas e sair daquele lugar maldito antes que fosse tarde demais. Comecei a fazer as malas assim que clareou. Joguei roupas em uma mala sem dobrar, sem organizar. Só precisava sair, rápido. Estava terminando de embalar meu computador quando ouvi a batida na porta. Congelei, mas era dia. Luz do sol entrando pelas janelas. Nada poderia... Rafael, sou eu, Dona Cláudia. Respirei aliviado. Era só a senhoria. Abri a porta. Ela estava ali com uma bandeja, uma xícara de chá fumegante e alguns biscoitos caseiros. Achei que você pudesse precisar, ela disse, gentil, mas seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado, ou como se não dormisse há dias. Posso entrar? Hesitei, mas acabei me afastando, deixando-a passar. Ela colocou a bandeja na mesa da sala e olhou ao redor, vendo as malas semi-prontas, as caixas, a desorganização.
Vá embora. Não era uma pergunta. Sim. Desculpa, Dona Cláudia, mas eu não consigo mais ficar aqui. Tem algo errado com esse lugar. Algo... Eu sei. Ela interrompeu, sentando pesadamente no sofá. De repente, parecia ter 100 anos. Eu sempre soube. Sentei na cadeira em frente a ela. O porão. Tem alguém lá, não tem? Alguém ou algo? Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para a xícara de chá, os dedos tremendo. Devia ter contado, ela murmurou. Devia ter avisado. Mas eu precisava que alguém ficasse, para que ele não... Não o quê? Ela me olhou. E naquele olhar havia décadas de medo, de culpa, de segredos que apodreceram dentro dela. Meu marido, ela começou, a voz mal passando de um sussurro. Armando, ele morreu há 15 anos, mas ele não descansou, ele ficou, no porão. Ele sempre amou aquele porão. Passava horas lá embaixo, mexendo em suas coisas, seus projetos, e quando morreu, quando eu o encontrei, ela parou, as lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Onde você o encontrou, Dona Cláudia? No porão. Um soluço. Enforcado. Ele se enforcou no porão. O ar saiu dos meus pulmões. E desde então, ela continuou, ele nunca foi embora. Ele fica lá, esperando, precisando de companhia. Por isso tranquei o porão. Por isso coloquei as correntes, para mantê-lo lá embaixo. Mas quando o prédio fica vazio, quando não tem ninguém morando aqui, ele fica mais forte. Ele consegue subir, consegue sair. Eu terminei. Ela sentiu. Os outros inquilinos, eles descobriram. Alguns saíram rápido, outros ficaram tempo demais. E quando isso acontece, sua voz falhou. Ele não fica mais sozinho. Senti um frio percorrer minha espinha. O que você quer dizer com não fica mais sozinho? O último inquilino, Marcos, rapaz bonito, educado, ficou 4 meses. No começo estava bem, depois começou a murchar, a definhar, como você está fazendo agora. E então, uma noite, ela não precisou terminar. Ele também foi para o porão, eu disse. Eles o encontraram 3 dias depois, quando a mãe dele veio procurá-lo porque ele não atendia o telefone. Estava lá embaixo, no porão, enforcado no mesmo lugar que Armando. Meu Deus! A polícia disse que foi suicídio, depressão. Não investigaram muito. Jovem solitário em apartamento velho, sabe como é. Arquivaram o caso. Ela limpou as lágrimas. Mas eu sei, não foi suicídio. Armando o levou, como quase levou outros antes. Como vai tentar levar você? Me levantei, as pernas fracas. Eu vou embora agora, hoje, neste minuto. Sim, ela concordou. Por favor, vá e não volte. Nunca mais volte para a Rua das Acácias. Terminei de fazer as malas em 15 minutos. Joguei tudo no carro que tinha estacionado na rua. Dona Cláudia ficou na porta do prédio, observando, as mãos apertando o terço. Estava colocando a última caixa no porta-malas quando percebi. Tinha esquecido algo. Meu HD externo, com todos os meus arquivos de trabalho, todos os projetos dos últimos 5 anos, estava em cima da escrivaninha no quarto. Merda! Olhei para o prédio, para as janelas vazias, olhando de volta como olhos mortos. Era dia, plena luz do sol. Eu estaria bem. Era só subir rápido, pegar o HD e sair. 5 minutos, no máximo. O que poderia acontecer em 5 minutos? Cinco minutos, só 5 minutos. Repeti isso para mim mesmo enquanto atravessava o portão do edifício Santa Teresa pela última vez. As palavras viraram um mantra, uma promessa, uma mentira que eu queria acreditar. Dona Cláudia tinha ido para dentro do seu apartamento. Não a culpava. Se eu fosse ela, também não quereria ver o que estava prestes a acontecer. O saguão estava mais escuro do que eu lembrava. Mesmo com a luz do sol lá fora,
Aqui dentro parecia crepúsculo. As sombras eram mais longas, mais densas, como se estivessem se esticando na minha direção. E o cheiro, Deus, o cheiro estava pior. Terra molhada, decomposição. Mas agora tinha algo mais. Cobre, metálico, como sangue velho oxidando. A porta do porão estava à minha direita. Passei por ela rápido, sem olhar, os olhos fixos na escadaria à frente. Mas senti a atenção vindo daquela porta, como um holofote sendo apontado para mim, queimando minha nuca, seguindo cada movimento. Ignore, eu me disse. Sobe as escadas, pega o HD, sai. Simples. Coloquei o pé no primeiro degrau. A madeira gemeu sob meu peso. Um som alto demais, ecoando, como se o prédio inteiro estivesse amplificando aquele único rangido. Segundo degrau. Terceiro. Olhei para cima. A escadaria parecia mais longa do que era, distorcida, como olhar através de vidro ondulado. Está na sua cabeça, pensei. É o medo, o cansaço. Você está exausto. Quarto degrau. Foi quando ouvi. Clique. O som de um trinco sendo aberto. Virei a cabeça lentamente, já sabendo o que veria, mas rezando para estar errado. A porta do porão estava aberta. Não muito, apenas uma fresta, 5 centímetros, talvez menos. Mas estava aberta. E a corrente grossa que sempre estava lá, passada pelo trinco, presa com aquele cadeado reluzente, estava no chão, cortada. Não cortada, partida. Como se algo tivesse simplesmente puxado até o metal ceder. Da escuridão, além da porta, ouvi a respiração. Aquela respiração molhada, sufocada, de pulmões cheios de coisas que pulmões não deveriam ter. E então, longos, pálidos, sujos de terra, apareceram na beirada da porta, agarrando, puxando. Não fuja, uma parte da minha mente gritou. Se você correr, ele vai perseguir. Fica parado, não te mexe. Mas meu corpo não obedeceu. Meus pés já estavam se movendo, subindo as escadas. 2 degraus de cada vez, 3, 4, não importava mais. Só precisava subir, chegar ao segundo andar, entrar no apartamento, trancar a porta. Ouvi os passos atrás de mim. Não os passos arrastados de sempre. Corrida, aquela coisa estava correndo. Cheguei ao segundo andar, virei à esquerda. A porta do apartamento estava aberta como eu tinha deixado. Graças a Deus, joguei-me para dentro, bati a porta, as mãos tremendo tanto que quase não conseguia acionar as trancas. Bam! Algo bateu na porta do outro lado, com força. A madeira toda tremeu. Os gonzos rangeram. Bam! 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 Deixa eu entrar. A voz estava mais clara agora, mais forte, como se ganhar liberdade daquele porão tivesse dado força à criatura. Porque não era mais um homem. Não sei se algum dia foi. O que eu vi na escadaria, as mãos longas demais, os dedos com articulações extras, o rosto que vi por uma fração de segundo antes de correr. Pálido, encharcado, os olhos fundos e vazios como buracos para o inferno, a boca aberta em um rictus permanente, a língua negra e inchada. Aquilo não era Armando, ou talvez fosse o que sobrava dele, o que ficou grudado neste mundo quando deveria ter seguido em frente. A casca, o resíduo, a coisa raivosa e faminta que permanece quando a alma apodrece. Bam, bam, bam. Rafael, abre a porta. Não! Gritei de volta, surpreso com minha própria voz. Vai embora! Deixa eu em paz! A risada que veio do outro lado fez meu estômago revirar. Deixar em paz? Você mora na minha casa. Não é sua casa. Você está morto. Morto. Silêncio. Por um momento pensei que tinha funcionado, que ele tinha ido embora. Então ouvi o som de algo se arrastando pelo corredor, não se afastando, se aproximando da janela, minha janela. Corri para a sala. A janela estava aberta. Eu tinha deixado aberta para ventilar enquanto fazia as malas.
E lá estava ele, do lado de fora, no parapeito, 2 andares acima do chão, como se a gravidade não significasse nada. Vi-o por inteiro agora e desejei não ter visto. Alto, magro demais, os membros longos e tortos como galhos quebrados. A roupa, um pijama velho, manchado, pendurada frouxa em um corpo que não tinha densidade, não tinha substância real, como se fosse feito de sombra e raiva comprimidas em uma forma vagamente humana. E o rosto, Deus, o rosto, os olhos opacos como os de um peixe morto, a pele cinza e úmida, a boca aberta permanentemente, cheia de dentes negros. E ao redor do pescoço, a marca, profunda, roxa, onde a corda tinha mordido a carne, onde ele tinha balançado, onde tinha morrido, e agora ele estava olhando para mim. Você é meu... Agora ele se moveu, rápido, mais rápido do que qualquer coisa morta deveria se mover. Fechei a janela antes dele entrar, travei, recuei. Ele estava do outro lado do vidro, o rosto pressionado contra ele, a respiração embaçando a superfície, os dedos começando a arranhar. Scratch, scratch, scratch. O vidro começou a rachar. Não. Corri para o quarto. O HD. Precisava do HD. Era a única razão de estar ali. Pegar e sair pela porta, descer as escadas, entrar no carro, dirigir, não parar até estar a quilômetros de distância. Entrei no quarto e congelei. Ele estava dentro do meu quarto, em pé no canto mais escuro, simplesmente ali, como se sempre estivesse ali, como se o apartamento todo fosse dele e eu fosse o intruso. Como minha casa. A voz era um sussurro rouco. Meu porão, meu prédio, meus inquilinos. Comecei a recuar lentamente. 1 passo, 2. Ele inclinou a cabeça. O movimento foi errado, muito para o lado, muito longe, ossos quebrando, cartilagem estalando. Todos eles tentaram sair no final. Eu não sou como eles. Todos dizem isso. Ele deu um passo à frente, depois outro. Os movimentos eram entrecortados, como em um filme antigo, com frames faltando. Eu estava encurralado, a porta do quarto às minhas costas. Aquela coisa entre mim e qualquer rota de fuga. Por quê? Perguntei desesperado. Por que está fazendo isso? Ele parou. A cabeça se endireitou. O som de ossos se reposicionando fez meu estômago embrulhar. Sozinho. Tão sozinho. Lá embaixo. No escuro. Balançando. Balançando. Sempre balançando. E de repente vi. Não com meus olhos, mas na minha mente. Como se ele estivesse projetando diretamente no meu cérebro. O porão. Escuro. Frio. Uma viga atravessando o teto. Uma corda pendurada, balançando, balançando, com um peso no final. E a consciência, presa, incapaz de partir, incapaz de seguir em frente, enraizada naquele lugar por raiva, por arrependimento, por algo mais escuro que eu não conseguia entender. Anos, décadas, balançando sozinho no escuro. E a fome terrível por companhia, por calor, por vida. Você não precisa fazer isso. Eu disse, a voz quebrando. Você pode ir, pode descansar. Seja lá o que te mantém aqui, você pode... Não! A palavra explodiu dele. O quarto inteiro tremeu. Objetos caíram das prateleiras. A lâmpada piscou e estourou, chovendo vidro. Não, posso sair. Então, eles vêm para mim, todos. Eles descem. Ele avançou, rápido. As mãos estendidas, os dedos longos se abrindo como garras. Eu me joguei para o lado, rolei, levantei, corri, atravessei a sala, a porta da frente, tranquei, desci as escadas, as pernas queimando, o coração explodindo, a respiração vindo em golfadas dolorosas. Ele estava atrás, ouvia os passos, irregulares, rápidos, e aquela risada, aquela maldita risada quebrada. Cheguei ao térreo,
A porta da rua. Luz do sol, salvação. 5 metros. 3, 1. Algo agarrou meu tornozelo. Caí. O rosto bateu no chão. Sangue quente escorreu do nariz quebrado. E então fui puxado, arrastado, de volta, em direção à escadaria. Não, não a escadaria. A porta do porão. Não, solta, me solta. Tentei me agarrar em algo. Qualquer coisa. Meus dedos arranham o piso. As unhas quebraram. Deixei rastros de sangue. Mas ele era forte, tão forte. Força de morto. Força de coisa que não precisa mais de músculos, que funciona com pura vontade e raiva. Me puxou para dentro, para a escuridão, para o porão. A porta se fechou atrás de nós. E lá embaixo, na escuridão completa, senti o cheiro real, não filtrado por portas ou distância. Morte, decomposição e algo pior, desespero cristalizado. Vi formas no escuro, contornos pendurados, balançando suavemente. Não, uma parte distante da minha mente sussurrou: não pode ser. Meus olhos se ajustaram e vi 3 corpos, pendurados de vigas diferentes, em estágios diferentes de decomposição. Marcos, o último inquilino. Reconheci pelo que sobrava do rosto. 3 semanas morto, outro mais velho. 6 meses, 1 ano. Difícil dizer. E o terceiro ainda tinha a corda ao redor do pescoço. Mas não estava pendurado. Estava em pé, olhando para mim. Armando, o original, o primeiro, a fonte. E ele sorriu. Sentiu algo frio e áspero tocando meu pescoço. Corda. A corda arranhou minha pele. Áspera, velha. Fios desfiados espetando como farpas. Eu podia sentir as mãos dele, aquelas mãos frias, úmidas, impossíveis, amarrando o nó, firme, preciso, como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Talvez tivesse. Por favor. Minha voz saiu como um sussurro estrangulado. Por favor, não. Shhh. O som veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Da escuridão, das paredes, de dentro da minha própria cabeça. Não, vai doer por muito tempo. Senti quando ele começou a puxar. A corda ficando mais apertada. Meus pés começando a sair do chão. Não, não assim, não desse jeito. Algo dentro de mim se quebrou. Não foi coragem, não foi força. Foi algo mais primitivo. Instinto de sobrevivência puro, a recusa absoluta do corpo em aceitar a morte. Minhas mãos voaram para a corda ao redor do pescoço. Consegui enfiar os dedos embaixo, criando espaço, apenas 1 centímetro, mas suficiente para respirar, para pensar. E então me lembrei do bolso. Meu canivete, o pequeno canivete suíço que eu sempre carregava, presente do meu pai. Todo homem precisa de uma boa ferramenta, ele tinha dito. Com uma mão ainda segurando a corda, a outra mergulhou no bolso. Dedos trêmulos, desesperados. Achei. Puxei o canivete, abri a lâmina e com toda a força que ainda tinha, girei meu corpo e cravei a lâmina para trás. Acertei algo. Não era sólido, não exatamente. Era como cravar uma faca em gelatina velha. Resistência mínima, mas funcionou. O grito que veio daquela coisa não era humano. Era o som de vento passando por uma porta de cemitério, de unhas arranhando caixões por dentro, de um animal ferido e furioso descobrindo que a presa tinha dentes. As mãos me soltaram. Caí de joelhos, a corda ainda ao redor do pescoço, mas frouxa. Rasguei-a, joguei-a longe. Respirei. Deus, aquela respiração ardeu como fogo nos pulmões. Olhei para cima. Armando estava recuado, uma mão sobre o peito. Não havia sangue. Havia algo pior. Uma escuridão vazando dele, como tinta preta, como ausência de luz tornada líquida. E ele estava surpreso. Em 15 anos, ninguém tinha lutado de volta. Você me machucou. A voz estava cheia de descrença. Bom, levantei cambaleante, o canivete ainda na mão.
Você merece. Seus olhos, aqueles olhos mortos e vazios, se estreitaram. Então, você quer fazer assim. As sombras ao redor começaram a se mover. A escuridão do porão ganhando forma, espessando 3 formas. Os outros corpos, eles começaram a se mover também. Marcos, o de 6 meses, e outro que eu não reconheci, todos pendurados, todos mortos, mas se movendo, porque Armando não estava sozinho há muito tempo. Ele tinha ajuda. Merda. Comecei a recuar, olhos varrendo a escuridão, procurando a escada, a saída, qualquer saída. E então vi, na parede do fundo, parcialmente escondido por caixas velhas e entulho, uma janela, pequena, ao nível do chão, coberta de sujeira e teia de aranha. Mas uma janela, me joguei naquela direção. As coisas atrás de mim se moveram também, mais rápidas agora, famintas, furiosas. Chutei as caixas, arranquei o entulho. A janela estava trancada por dentro. Um trinco velho e enferrujado. Girei, puxei, não se movia. Vamos, vamos, vamos. Usei o canivete, forçando entre a moldura e a janela, fazendo alavanca. Ouvi a respiração deles atrás, múltiplas, sobrepostas, como um coro de afogados. O trinco cedeu, a janela se abriu, luz do sol entrou, doce e preciosa. E as coisas atrás de mim gritaram. O som era agonia, era raiva, era algo que não tinha palavras em línguas humanas, porque elas não podiam sair, não durante o dia, não sob a luz do sol. Elas eram coisas de escuridão, de porões fechados, de lugares esquecidos, onde a luz nunca alcançava. Me joguei pela janela, era apertado, meus ombros mal passavam, a pele arranhou no concreto áspero. Rasguei a camisa, senti vidro quebrado cortando o meu lado, mas consegui. Rolei para a grama do jardim lateral, luz do sol na minha pele, ar fresco nos pulmões, vivo, ainda vivo. Ouvi gritos vindos da janela do porão, raiva impotente, mas eles não podiam seguir, não agora. Me levantei, cambaleando, sangrando, mas de pé. Olhei para trás, para o edifício Santa Teresa, para aquela construção velha e doente com seus segredos apodrecidos. Dona Cláudia estava na janela do térreo, observando. Nossos olhos se encontraram e ela apenas balançou a cabeça, lentamente, com tristeza, como se dissesse: você escapou, mas outros virão, sempre vêm. Corri para meu carro, entrei, liguei e dirigi. Não olhei para trás, não uma vez. Isso foi 3 semanas atrás. Estou em outro estado agora, num hotel barato. Tento trabalhar, mas mal consigo me concentrar. As marcas no meu pescoço estão desbotando, as da minha alma. Essas vão demorar mais. Tento não pensar no porão, nos corpos, em quantos mais podem estar lá, mais fundo, nas partes que eu não vi. Tento não pensar em Armando, ainda lá, esperando, sempre esperando. Mas principalmente tento não pensar no que Dona Cláudia disse, sempre vem. Porque ontem, rolando distraído pelo celular, vi um anúncio. Apartamento para alugar, Rua das Acácias 43, preço imperdível, disponível imediatamente. E as fotos, meu antigo apartamento, limpo, arrumado. Como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse estado lá. Os comentários embaixo do anúncio. Parece ótimo, vou agendar uma visita. Que preço bom, finalmente algo no meu orçamento. Já enviei mensagem para a proprietária. Espero conseguir. Quis avisar, quis comentar, gritar, dizer para não irem. Mas quem acreditaria? Um maluco na internet dizendo que o apartamento é assombrado, que tem uma coisa no porão que coleciona inquilinos como troféus. Eles ririam e iriam visitar mesmo assim, porque o preço é bom e todos precisamos de um lugar para morar. E Dona Cláudia precisa que o prédio tenha moradores, porque quando fica vazio por muito tempo, Armando fica mais forte, consegue sair mais, consegue ir mais longe. Então ela continua alugando, sabendo, sempre sabendo.
e as pessoas continuam vindo, porque é isso que fazemos. Vemos uma oportunidade boa demais para ser verdade e pensamos: ah, não vai acontecer comigo, eu sou diferente, eu sou esperto, até não sermos. Ontem à noite acordei às 3h47 da manhã. Não sei porquê. Nenhum som me acordou, nenhum pesadelo. Apenas acordei. E por um segundo, enquanto estava deitado na escuridão daquele quarto de hotel anônimo, a centenas de quilômetros de distância da Rua das Acácias, ouvi: arrasta, pausa, arrasta. Muito fraco, quase imperceptível, vindo de algum lugar abaixo de mim. Deste hotel também tem porão. E quando olhei para a porta do quarto, vi a maçaneta girando lentamente. Então agora você sabe minha história. Agora você sabe porque não volto para casa, porque não sei mais onde fica a casa. Não sei se algum dia saberei de novo, porque ele me marcou, entende? Quando aquela corda tocou meu pescoço, quando pisei naquele porão, quando olhei nos olhos vazios de Armando, ele me marcou. E agora, onde quer que eu vá, onde quer que eu tente me esconder, às 3h47 da manhã, eu ouço. E uma noite eu sei que não vou acordar a tempo, que a porta vai se abrir e que finalmente vou descer aquelas escadas pela última vez e me juntar aos outros, balançando, para sempre, no porão. Você ainda está aí? Boa pergunta. Talvez a melhor pergunta seja: por que você ainda está aí? Por que ouviu até o final? Por que ficou comigo através de cada degrau, cada batida na porta, cada segundo daquela corda apertando ao redor do meu pescoço? Curiosidade, talvez. Aquela mesma curiosidade venenosa que me fez descer ao porão quando deveria ter fugido. Que fez você continuar ouvindo quando a voz racional na sua cabeça dizia para parar. Somos todos iguais, no fim das contas. Todos procurando respostas em lugares escuros. Todos nos convencendo de que conosco será diferente. Mas não é, sabe? Não é diferente. Os monstros sempre encontram os curiosos, os que procuram, os que precisam saber. E agora você sabe. Sabe sobre o edifício Santa Teresa, sobre Armando, sobre o porão onde almas perdidas balançam na escuridão, presas entre a vida e a morte, famintas por companhia. Sabe sobre Dona Cláudia e suas correntes inúteis, seus cadeados novos em portas velhas, suas orações sussurradas que nunca são respondidas. E sabe sobre mim, Rafael, 32 anos, designer gráfico, um homem comum que cometeu o erro comum de achar que entendia como o mundo funcionava, que achou que tudo tinha explicação lógica, que preço bom era apenas preço bom. Não era, nunca é. Às vezes eu me pergunto sobre os outros. Marcos, o rapaz que veio antes de mim, educado, bonito, com uma vida inteira pela frente, o que ele pensou naqueles últimos momentos? Quando a corda apertou, quando a escuridão o engoliu, ele chamou por alguém? Pela mãe que viria procurá-lo 3 dias depois? Ou ele já tinha desistido? Já tinha aceitado que aquele porão era seu destino desde o momento que assinou o contrato? E os outros? Quantos outros? Dona Cláudia falou em 15 anos. 15 anos desde que Armando se enforcou. Quantos inquilinos desde então? 10? 20? 50? Quantos estão lá embaixo agora, pendurados na escuridão, esperando o próximo? Porque sempre há um próximo. Sempre alguém procurando apartamento barato. Sempre alguém precisando de um recomeço. Sempre alguém disposto a ignorar os sinais. Eu deveria ter percebido, sabe? Desde o início. A forma como Dona Cláudia mencionou o porão, sem eu perguntar. Como se precisasse me avisar, mas não pudesse realmente avisar. Como se houvesse regras, acordos antigos que ela não podia quebrar, o prédio vazio, 3 andares e apenas ela morando lá. Quem mora em um prédio assim
Quem fica em um lugar desses, alguém que não tem escolha, alguém que está presa também, de uma forma diferente talvez, mas presa. Será que ela quis sair alguma vez? Tentou e descobriu que não podia? Que Armando a mantinha ali tanto quanto mantinha os outros no porão, uma guardiã, uma zeladora, uma recrutadora involuntária que passa seus dias rezando por perdão que nunca virá. Sinto pena dela, mas não o suficiente para voltar, não o suficiente para ajudar, porque alguns lugares estão além de salvação. Alguns lugares existem apenas para devorar, e tudo que você pode fazer é correr e continuar correndo e esperar que você tenha corrido longe o suficiente. Mas eu te disse, não disse, eu te disse sobre 3h47 da manhã, sobre o som. Arrasta, pausa, arrasta. Mesmo aqui, mesmo agora, quilômetros de distância, ele me encontra. Porque a marca não é só no meu pescoço. Não são apenas as cicatrizes que desbotam na pele. É mais profunda, na alma, na essência, no lugar onde medo e memória se entrelaçam. Ele me tocou, e você não se livra disso. Não realmente. Pode fugir do lugar, pode trocar de cidade, de estado, de país, mas não pode fugir do que aconteceu dentro de você, da mudança, da quebra, da rachadura que agora existe na sua compreensão do mundo. Porque agora eu sei que existem lugares onde as regras não se aplicam, onde mortos não descansam, onde escuridão é mais que ausência de luz, é uma presença, uma coisa viva, uma boca aberta esperando para engolir. E uma vez que você sabe disso, uma vez que você vê, não pode desver. Então aqui estou, hotel diferente a cada semana, nunca mais que 7 dias no mesmo lugar. Sempre no andar mais alto, sempre verificando se tem porão antes de fazer check-in, dormindo com as luzes acesas, acordando às 3h47, escutando, sempre escutando, e me perguntando quanto tempo tenho até que a marca me puxe de volta, até que eu acorde uma noite e descubra que a distância não importa mais, que Armando encontrou um caminho, que a corda está esperando. Mas você não veio aqui por mim, você veio pela história, pelo suspense, pelo arrepio que sobe sua espinha quando a luz está apagada e você ouve um som que não deveria estar lá. Você veio porque há algo fascinante sobre o horror, algo magnético sobre olhar para o abismo e saber que o abismo olha de volta. E está tudo bem, eu entendo, eu era como você, até não ser mais, só... Tome cuidado, está bem? Quando você ver um anúncio bom demais para ser verdade, quando alugar aquele apartamento perfeito por um preço impossível, quando conhecer aquela senhoria gentil com olhos cansados e mãos que tremem, quando ela mencionar algo, uma sala, um porão, um sótão, sem você perguntar, preste atenção aos sinais, aos avisos, às coisas que ela não está dizendo. Porque alguns segredos são avisos disfarçados. Alguns segredos existem para te proteger. E você pode rir, pode dizer que é superstição, que são apenas histórias, até que não sejam. Até que você esteja deitado na cama às 3h47 da manhã, ouvindo algo se arrastar no escuro abaixo de você. E perceber que é tarde demais, que você já assinou o contrato, que você já é parte da história, que você é o próximo. E quando isso acontecer, quando você ouvir a batida na porta, quando a maçaneta começar a girar, quando sentir a corda áspera tocando sua pele, lembre-se de mim, lembre-se de Rafael, o homem que escapou, ou pelo menos, que acha que escapou. Porque às vezes me pergunto, às vezes nas horas mais escuras da noite, quando o sono não vem e o medo é tão denso que mal consigo respirar, me pergunto se eu realmente saí daquele porão, ou se ainda estou lá, balançando na escuridão, sonhando com fuga, sonhando com hotéis e estradas e distância, mas sempre voltando para aquele porão,
às 3h47 da manhã. Então, obrigado por ouvir, por ficar até o final, por compartilhar esse peso comigo, mesmo que por um momento. A escuridão é menos opressiva quando dividida. O medo é menos paralisante quando confessado. E talvez ao contar isso, eu esteja tentando me convencer de que é real, de que aconteceu, de que eu ainda sou real. Mas agora você precisa voltar para a sua vida, sua casa, sua cama. E talvez, só talvez, quando você deitar hoje à noite, quando a escuridão descer e o silêncio apertar, você vai ouvir algo. Algo pequeno, quase imperceptível, vindo de algum lugar abaixo de você. Arrasta, pausa, arrasta. E vai se perguntar, será que é real? Ou será apenas sua imaginação alimentada por histórias assustadoras? Bom, tem só uma forma de descobrir, não tem? A história continua na escuridão, onde todas as histórias de terror vivem esperando, sempre esperando, por alguém curioso o suficiente para escutar e corajoso o suficiente para descer até o próximo suspiro na escuridão. Nos vemos lá.